obrigado pela apresentação. Eu ia me apresentar, eu sabia que ia se apresentar, mas como ela disse, eu sou Cristian Simões de Jesus, aluno do 4º ano do ensino médio integrado ao técnico. Esse projeto é justamente um projeto que eu venho desenvolvendo ao longo do ano com o professor orientador Marcelo Silva Santos e visa justamente o mapeamento da poluição luminosa da Baixada Santista, tendo esse foco Mongaguá. Bom, eu sempre gosto de iniciar minhas apresentações com uma epígrafe. Nesse caso, eu escolhi uma de Marie Curie, onde ela fala que na vida não existe nada a temer, mas é entender. E é justamente com isso que eu gosto de falar da poluição luminosa, porque, é claro, ela é algo muito novo, digamos assim, ela tem poucas linhas de estudo, e tudo que tem é geralmente fora do Brasil. Então eu gosto de explicar que a gente tem que entender para não ter mais esse medo. Porque mesmo que ela seja assim um problema, que seja uma poluição, né, ainda assim nós temos medidas muito cabíveis na nossa sociedade atual que podem mudar esse cenário. Bom, eu vou começar explicando um pouco sobre o que é o GEABS e a Revista Nacional do Brasil, justamente que foram os grupos que deram origem a esse projeto, porque o GEABS, formado, se eu não me engano, em 2016, em conjunto com o professor Marcial e o ex-aluno do Instituto, o Luiz Gustavo, era justamente um projeto que visava não só conscientizar, mas falar sobre o que é tudo isso, né? Justamente iniciou com uma prática, se eu não me engano, da disseminação do conhecimento da astronomia, né, porque é justamente o grupo de estudo e ensino da astronomia na Baixada Santista, e que hoje tem esse enfoque mais no estudo da poluição luminosa. A Rede Céus Estrelados do Brasil é um grupo do qual o GEABS se aliou um tempo atrás, de que é um grupo que visa a democratização e a disseminação do conhecimento sobre o que é tudo isso. Bom, eu gostaria de começar falando sobre o que é a poluição luminosa. A poluição luminosa pode ser dita como todo excesso de luz mal direcionado, porque a iluminação, apesar de fazer parte do nosso dia a dia e de todo o nosso ambiente, a nossa cultura, ela é feita de forma exagerada. Eu coloquei de exemplo a Times Square de Nova York, porque ela exemplifica justamente isso. O ser humano, já há muito tempo, ele tem contato com a iluminação, porém, cada vez mais, nós vamos evoluindo para uma iluminação cada vez mais excessiva. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas como a nossa própria visão em si é adaptativa, porque provavelmente a maioria de vocês já passaram por isso, mas vocês acordando de manhã com o quarto todo escuro, mesmo assim você conseguia ver exatamente onde tudo estava. Então, por que a gente tem essa mania tão forte de iluminar, né? Eu vou falar sobre isso mais adiante. As consequências da poluição luminosa, elas são muitas. Eu vou buscar não falar de forma tão técnica, justamente por essa ser uma palestra de conscientização, mas podemos dizer que a iluminação excessiva ao longo do dia atrapalha o nosso ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano é basicamente o ciclo de atividades bioquímicas ou atividades fisiológicas que o nosso corpo vem realizando ao longo de todo o dia. E começando desde a manhã até o período da noite. Porque o ser humano, isso eu vou falar mais na frente, ele vem se desenvolvendo há milhões de anos, né? Não só como o Homo sapiens que nós conhecemos, mas como todas as espécies que vieram anteriormente. E elas não são acostumadas a ter uma iluminação tão excessiva quanto a gente tem. Porque, digamos assim, há milhões de anos atrás você tinha a iluminação do Sol e a partir do pôr do Sol você tinha a iluminação das estrelas e da Lua, não uma luz de LED que eles acendiam. E justamente isso traz problemas no nosso corpo, porque, digamos assim, buscando não falar tanto da parte técnica, mas o nosso corpo ele tem receptores que verificam a luz que entra no nosso corpo. E a luz de LED, ela se assemelha muito, justamente pela sua temperatura de cor, à temperatura do Sol. O nosso corpo, ele não sabe dizer se é luz de LED, se é o Sol, o que é. E quando você é exposto um dia inteiro à iluminação, é a mesma coisa que você dizer que o Sol não se pôs. E para o nosso corpo, em sentido fisiológico, pensando no ciclo circadiano, isso é horrível. Bom, como eu havia dito, é um processo de milhões de anos que vem sendo feito na vida na Terra. Só que isso nós devemos pensar que não é apenas para os seres humanos. Todos os animais, todas as plantas, todos os seres vivos que existem na Terra são acostumados a uma série de processos que visam essa iluminação diária. E o que acontece?
muitos animais, não só os seres humanos, possuem uma série de processos evolucionistas que visam um dia com o sol nascendo de manhã e se pondo à tarde, e após isso a luz da lua e das estrelas. Por exemplo, os morcegos, muita gente acredita que eles são cegos, mas isso não é verdade. Eles visualizam muito os espectros da luz, principalmente da luz fora da vermelha. Quando você tende para a luz vermelha, os morcegos eles têm dificuldade de enxergar. Só que aí o que acontece? A luz azul, que é justamente a luz de LED, ela é muito forte para os morcegos, o que acaba atraindo morcegos, insetos e animais. Tanto que é muito comum em cidades grandes você ver pessoas reclamando que os animais estão cada vez mais entrando, principalmente insetos. E justamente por isso, porque os espectros de luz, para eles que evoluíram por milhões de anos, tem um efeito completamente diferente. Muitos animais, eles se atraem pela luz, enquanto os seres humanos também. Baratas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, é ao contrário, elas evitam a luz. E justamente, eu não sei se muita gente fala que a luz vermelha não é uma luz tão agradável porque lembra, por exemplo, locais, cabaré, por exemplo. Mas por que eles faziam isso? Para evitar os insetos. Os insetos eles não visualizam a luz vermelha. E através da luz vermelha era possível de que aquele local ficasse basicamente invisível para os insetos, não atraído. Mas agora falando um pouco sobre isso. Se por tantos anos, bilhões e milhões de anos, teve tantos processos que geraram o ser humano da forma que ele é, como que isso afeta a iluminação e como a gente reage a ela? Porque nós, como um todo, formamos a sociedade. Como que a iluminação afeta a sociedade? Bom, um ser humano que está exposto a essa luz e essa luz, de certa forma, sendo prejudicial a ele, obviamente, pensando que a sociedade sendo um resultado dele, não vai ser uma sociedade correta, né? Porque imagina, se um ser humano que durante o período da noite deveria não está sendo exposto a uma luz constante, não deveria estar constantemente exposto à luz, deveria estar indo, por exemplo, como era feito antigamente, digamos assim, dormir um processo das 7 horas da noite, como uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais se mantendo acordadas por mais e mais tempo, utilizando a iluminação, como isso afeta? Por exemplo, tem um hormônio que ele é produzido apenas na escuridão total, que é a melatonina. E ele começa a ser produzido a partir do pôr do sol. Só que, como a luz azul, como eu disse antes, ela imita o sol, o nosso corpo acredita que o sol não se pôs. Então, essa melatonina que deveria ser produzida começa a não existir. Ou, quer dizer, existir em menor nível. E justamente por isso, você acaba formando uma sociedade doente. Porque é uma sociedade que, justamente por ser produto do ser humano, se esse ser humano não está saudável, a sociedade, obviamente, não é saudável. Outro enfoque do trabalho foi visar como que é a visualização do céu noturno. Porque a poluição luminosa não é um processo só que afeta apenas o ser humano e os animais no sentido bioquímico, mas no sentido cultural. O ser humano, desde muito tempo atrás, visualiza o céu e tem a cultura de fazer isso, né? Só que é muito comum que as pessoas que nasçam depois de 2000 nunca tenham visto a Via Láctea. Eu, por exemplo, nunca vi a Via Láctea. Aquele céu estrelado, né? Que a gente vê em filmes e em jogos. Claro, eu já vi em filmes, jogos, livros, mas visualmente, assim, presencialmente, eu nunca vi. E isso acaba sendo um pouco triste, né? Porque a gente tem esse patrimônio cultural lindo que cada vez mais vai se perdendo. As pessoas agora só podem visualizar isso por meio de filmes, jogos ou em campo, né? Porque fora das grandes cidades é possível visualizar. Em Mongaguá, por exemplo, que é justamente o foco do trabalho, apenas em áreas afastadas do litoral, áreas que não eram mais na periferia, né? Que era capaz de você visualizar o céu estrelado, mas ainda assim não era o suficiente. Coisa que vai ser tratada mais à frente do trabalho. E, bom, a Via Láctea como sendo exemplo do céu noturno. E a classificação. Bom, como toda ciência, a poluição luminosa também passa por um processo de classificação. O processo de classificação da poluição luminosa é mais de acordo com o seu efeito na realidade. Bom, por exemplo, você tem o glare,
que eu não lembro agora como é que é em português, mas é justamente aquela iluminação que nos ofusca, que nos cega, se não estiver enganado é ofuscamento, que fala em português. Você tem o trespass, que é a iluminação que vem de fora, porque, por exemplo, quem mora em grandes cidades, principalmente em prédios, às vezes é normal que mesmo se a sua sala estiver apagada, você ainda vê a iluminação muito forte, porque os outros prédios estão iluminando o seu apartamento. E você também tem o sky glow, que é justamente o céu amarelado. E quando você já está no período noturno, depois das 7, por exemplo, você vê aquele céu amarelado muito forte. Basicamente isso. E Mongaguá, como sendo uma cidade turística, litorânea, é muito comum também que ela tenha certos processos. Mas Mongaguá, além de ser uma cidade recente, ela parece justamente uma cidade mais produzida para o âmbito turístico. Porque, não sei se vocês já pararam para ver isso, mas à esquerda, que você tem a praia e o litoral em si, você tem um desenvolvimento de cidade muito forte. Já à direita, que você tem mais a periferia, etc., você já não tem esse desenvolvimento urbano muito elevado. Você tem mais casas e o comércio mais visando esse público. E justamente por isso, você acaba tendo uma diferenciação na poluição luminosa dessas áreas. Quando nós fizemos a medição da poluição luminosa, nós buscamos pontos tanto à esquerda quanto à direita. E é normal você conseguir visualizar essa diferenciação. Aqui, esses foram os pontos escolhidos justamente para fazer a medição. Você consegue ver vários relacionados ao litoral e alguns mais para dentro, que se não estiver enganado a estrada fica mais nessa direção aqui. E é justamente isso que você consegue notar. Aqui você tem o mapa à esquerda sem o filtro e à direita com o filtro. Por quê? Quando nós fizemos a medição, nós utilizamos um aparelho chamado SQM, que é o Sky Quality Meter. Ele é um aparelho que ele mede a iluminação justamente visando a poluição luminosa. Ele mede por magnitude por arco segundo quadrado. E o que acontece? Você, quanto mais próximo de zero, pior, porque isso significa que a poluição luminosa é muito elevada. Quanto mais distante de zero, melhor. E você consegue perceber que quanto mais distante desse início, que aqui é Praia Grande, aqui é Itanhaém, quanto mais para essa direção, melhor os resultados. Por quê? A área inicial de Mongaguá, que tem essa conexão com Praia Grande, ela é muito mais desenvolvida comercialmente. Você tem essa entrada de Solemar que vai avançando, tem a praça, tem o âmbito comercial, tem tudo isso que geralmente é a parte onde mais se concentram os turistas. Você tem o centro, não lembro agora o nome do bairro, mas quem já esteve em Mongaguá sabe, né, que é o centro. E você avançando cada vez mais, você tem esse desenvolvimento. Agora, mais para dentro, né, aqui no ponto anterior, aqui, ó, esse ponto específico, você consegue ver o quão elevado quanto reduzido é a poluição luminosa, porque nesse ponto em específico, você tinha muita essa área de periferia, né? Você tinha essa área de mata, que foi justamente um dos pontos que a gente buscou ter esse resultado. E aqui é o Poço das Antas, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele é esse ponto turístico famoso de Mongaguá, que justamente é um pouco afastado. Mesmo no Poço das Antas, você ainda tinha iluminação de LED. Ok. O objetivo do trabalho era exatamente esse, era a gente conseguir quantificar que mesmo que numa cidade litorânea, turística e, claro, toda a Baixada Santista, você ter esse resultado para a gente conseguir visualizar isso da melhor forma. E é claro, o objetivo do trabalho não era apenas esse, mas também conscientizar a população em relação a isso. Porque eu mesmo, quando eu tive contato, eu não sabia o que era poluição luminosa, eu já tinha uma ideia básica, mas eu não sabia o que era, né, como funcionava. Por exemplo, vocês sabiam algo sobre dentro da palestra? Já tinham ouvido falar, pelo menos, ou tinham alguma ideia? Marcelo já tinha falado. Falou na aula. Falou na aula? Não, o Marcelo, às vezes ele chegava e explicava um pouco de melatonina, cortisol, falando um pouco sobre, né? E cortisol sendo esse hormônio que controla o estresse. Porque o cortisol, que ele é liberado justamente no período inicial do dia, né, da manhã até a tarde, com a incidência da luz solar, ele em níveis baixos
você não tem, digamos assim, um controle estável do seu emocional. Só que ele é quase como uma tendência à depressão. Só que quando você tem um nível de cortisol muito elevado, a tendência é o estresse. Claro, isso tem uma série de outros fatores, né? Fatores sociais, fatores culturais, porque existem aquelas pessoas, por exemplo, que não gostam de ter o sol. Mas, teoricamente, né, a tendência é a iluminação saudável do sol, né, no período inicial do dia, e o controle dessa iluminação a partir de determinado horário leva uma pessoa a ter um emocional mais estável. Só que lembrando, emocional estável não é bom. Não é como se uma pessoa tivesse depressão. Se você colocasse ela no sol, ela vai ficar feliz. Não é assim que funciona. Só que a questão é que ela vai ter um emocional mais estável. E justamente eu gostaria de também trazer para essa palestra, né, o que a gente pode fazer. Porque tudo bem, vocês entendem o que é a poluição luminosa, pelo menos brevemente. O enfoque não era de vocês entenderem de forma técnica, mas era o que é. E o que a gente pode fazer? Vocês têm alguma ideia? O professor comentou, né? Aquela luz pra cima, assim, que vai... No caso Não, pra baixo. É isso que eu ia falar, não é pra cima, é pra baixo. Porque a iluminação, ela deve ser vista com quais são os objetivos dessa iluminação. E justamente, por exemplo, você falou pra cima, né, que acabou se confundindo pra baixo. Geralmente isso é, por exemplo, a iluminação de calçadas, estradas. Tudo bem, deve ser iluminado, mas ele deve ser para todas as direções. É visado para baixo, essa luminária cutoff que eles falam, porque não tem porquê todo o ambiente ser iluminado. Isso é inclusive um problema que é muito comentado para os pássaros, porque eu dei o exemplo de Nova York, todos os anos tem um memorial em relação ao 11 de setembro. É um evento que eles fazem, que eles colocam a iluminação azul para cima. Eu não tenho certeza se eles ainda fazem isso, mas por muitos anos eles fizeram. Só que era justamente nessa época que você tinha a migração de muitos pássaros. E eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas os pássaros, diferente de nós humanos, eles não sabem quando é o horário de dormir, né? Nós temos essa questão de regulação. Quando nós estamos muito cansados, nós dormimos. Mas os pássaros não. Eles continuam voando e voando e voando e eles acreditam que é dia, então eles continuam voando até que eles morrem de cansaço. Isso é muito triste, mas acontece. Tanto que anos atrás o número é de que milhões de pássaros morriam todos os anos de cansaço. E eu não sei se vocês não sabem disso, né? Mas muita gente reclama que nas cidades os pássaros não param de cantar. Que às vezes você está com a luz muito forte, né? E os pássaros continuam cantando. E tem gente que até fala, nossa, tá de noite e ainda está cantando. E isso acontece, né? E em fazendas também acontece, quando você coloca a iluminação azul nas galinhas para elas continuarem comendo e crescerem. Isso é muito triste. Imagina, a gente é basicamente assim, só que a gente sabe que quando a gente fica muito cansado a gente dorme. Só que a iluminação ela era muito feita por muitos anos para a produtividade, como eu falei um pouco atrás, é uma sociedade. Essa sociedade atual nossa, ela visa a produção e ela visa o lucro. Então ela sabe que se você está iluminado, você continua trabalhando, né? Quem nunca está muito cansado, aí acende a luz, continua trabalhando no computador, e o computador com aquela luz forte no seu rosto, e você continua trabalhando por horas e horas. Aí quando você vai ver, é 3 da manhã e você vai falar. Eu tenho o costume de jogar videogame, eu tô lá jogando, nem percebo o tempo passar, só que aí quando eu desligo parece que eu vou desmaiar, de tanto cansado que eu tô. Isso acontece. Tanto com a gente, quanto com os animais, quanto com as plantas. Todos os animais passam por esse processo. As plantas, querendo ou não, elas também dormem e elas também realizam processos. E esses processos, quando você tem uma iluminação incidente, você acaba interrompendo muito deles ou prejudicando. E justamente visando, você falou da luminária, alguém mais tem outras ideias? Não, ideias contra a poluição luminosa. Não evitar, né, mas diminuir, melhorar, né, esse ambiente, porque eu vou falar uma questão. A luz de LED, ela é muito bem vista porque ela é barata, ela ilumina bem e ela gasta menos energia. E é muito complicado justamente essa questão, porque imagina que você vai chegar para uma cidade, vai chegar para o prefeito e vai falar, sabe aquela hora que você fez tudo de lâmpada de LED? Tá errado. Só que ele vai falar que ele economizou muito, porque as lâmpadas antigas, que eram as amarelas, gastavam muito mais energia e eram mais caras. Porque não é que ele não se importa, mas é uma linha de conhecimento que ainda está se aprimorando, né? As pessoas ainda não falam muito sobre isso no Brasil.
Fora do Brasil, sim, na França, na Austrália, mas ainda é um processo em andamento, né? E justamente esse conhecimento. Por exemplo, quando você falava antigamente que a água ia acabar, muita gente ria na sua cara. Né? Tipo, como assim a água vai acabar? Eu uso água faz mocota, meus pais também usam e nunca falaram que ia acabar. Por que vai acabar? E a poluição luminosa é basicamente isso. Você tem um problema, é um problema que não é só biológico, quanto social. As pessoas, mesmo que você diga para elas que a luz é um problema, muita gente vai chegar em casa e vai ligar a luz. Não é como se a gente pudesse simplesmente desligar, né? É uma série de processos culturais que estão sendo feitos para que você saiba disso, né? Mesmo exemplo, a água. Muita gente sabe que a água tem esse problema, que pode acabar um dia. Só que mesmo assim tem gente, vou tomar meu banho de 40 minutos e é isso. Né? Não é uma coisa que você vai simplesmente mudar. Claro, de um pouquinho você mudar, quando eu vou escovar os dentes, eu vou e fecho a torneira, quando eu vou tomar banho, eu presto atenção no tempo. São aquelas pequenas coisas que você pouco a pouco vai vendo que podem mudar alguma coisa. Por exemplo, na próxima vez que você for comprar a sua lâmpada, talvez seja interessante você prestar atenção na quantidade de lumens. Porque imagina, você vai pôr uma lâmpada na cozinha. Não tem por que aquela lâmpada ser o suficiente para ser um holoforte, né? E muita lâmpada é assim, você compra uma lâmpada de LED e quando você vai ver aquilo é suficiente para iluminar a sua casa inteira. E uma coisa muito interessante também é a temperatura de cor. Como eu disse antes, eu cheguei a falar, né? Temperatura de cor. Tá. Obrigado. A temperatura de cor, que é a temperatura de cor da luz azul, ela é de 8.000. Isso é muito elevado. Tanto para vocês terem noção, é 8.000 Kelvin. Tanto para vocês terem noção, o recomendado é de 2.700 para 3.000. E essa temperatura de cor é o amarelo. Muita gente acha feio o amarelo, né? Tipo, o amarelo é feio. Mas vocês já pararam para colocar a proteção, ativar o modo de proteção no celular de vocês? A grande maioria dos celulares Samsung, eles têm, que o meu está em inglês, mas é basicamente conforto ocular, que você deixa a tela um pouco amarelada. Eu uso isso tanto no meu monitor do computador quanto no meu celular há meses, e eu não vejo diferença nenhuma. E muitas pessoas que colocam também não vê diferença. Por exemplo, quem usa óculos e já usou óculos com filtro azul? Alguém aqui já usou óculos com filtro azul? Eu. Quando vocês usavam e iam para o sol, vocês notavam alguma dificuldade em enxergar? Mas aí, como você trocou de óculos só por causa disso? Não, na verdade eu passei do normal para o de filtro azul. Ele tem ainda de filtro azul. Sim, mas você usa ele sem problemas? Sem problema. Então, porque você está fazendo esse bloqueio da luz azul, né? Esse bloqueio, e isso não é como se fosse dificultar a sua capacidade de enxergar. Tem gente que acha que se colocar a lâmpada amarela de novo vai ser difícil de enxergar. Mas não, a visão humana ela é adaptativa e ela é muito poderosa. Só para vocês terem noção, mesmo, como eu disse, com pouca iluminação vocês são capazes de enxergar. Independente da luz, da cor da luz, vocês também vão ser capazes de enxergar. Também não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas milhões de anos atrás, talvez nem tanto, 10 mil anos atrás, com os seres humanos, eles não tinham luz de LED. E mesmo assim eles caçavam. E eles caçavam muito bem, senão a gente não estaria aqui. E isso é muito louco de parar para pensar, porque tem gente que tem essa mania, né? Vai entrar no quarto, liga a luz, pega o que quer, apaga a luz e sai do quarto. Por que você ligou essa luz? Era necessário? Você acha que realmente você não ia conseguir enxergar se aquela luz tivesse apagada? Mas é uma coisa, como eu disse, é cultural. Você não vai parar de fazer isso agora. Eu passei o ano todo estudando poluição luminosa. E mesmo assim, quando eu entro no meu quarto de noite, eu ainda sinto a luz. É normal, é cultural. Eu me sinto incomodado trabalhar no escuro. Eu acho que faz mal. Mas se você parar para ver, dependendo do tempo que eu estou trabalhando, né, de várias questões também, isso não vai fazer problema nenhum, até porque eu vou estar com a luz do computador. Alguma pergunta? Você falou o que a gente podia fazer. Lembra que o professor comentou na aula que a poluição luminosa também é muito influenciada por causa das fachadas das lojas, que tem muito LED, que ficam acesas a noite inteira, e mesmo com a loja fechada, fica acesa. Eu acho que se reduzisse isso, as pessoas, por exemplo, a loja não está aberta, então acho que não tem necessidade de estar acesa. Acho que ajudaria bastante também, né? Sim, isso ajudaria. Você apagar a luz que não está sendo utilizada é muito interessante. Eu não sei qual área que você está estudando, mas uma coisa que nós vemos muito é sistemas inteligentes, que são sistemas que
são ativados na presença ou em questões assim. Se você coloca, por exemplo, uma calçada, vou dar um exemplo, uma calçada inteligente, ela vai se iluminar na presença de pessoas. Aí a gente fala, ah, mas eu queria ver de longe. Não, mas se tiver uma pessoa ali, você vai conseguir enxergar, porque assim que ela estiver ali, vai ser aceso. Tem pessoas que estudam isso. Na França, por exemplo, eles têm uma ideia de colocar todas as calçadas e ruas com iluminação inteligente. Assim, quando não tiver ninguém, vai estar apagado, mas quando tiver alguém, vai estar aceso. Só que, justamente, você deu uma ideia de um problema que vai ser resolvido pelas lojas. Só que eu queria ideias que podem ser feitas pela gente. Uma coisa que pode ser feita pela gente também, justamente visando essa questão de temperatura de cor, é vocês comprarem lâmpadas inteligentes que vocês possam mudar a cor. Porque você usar uma lâmpada amarela ou vermelha, ou você muda mesmo, você pode mudar via celular, já auxilia esse processo. Pois você usar uma lâmpada amarelada, por exemplo, teoricamente vai estar fazendo melhor para o seu corpo do que usar uma lâmpada branca. Enfim, como eu disse, são uma série de processos culturais que vão sendo feitos pouco a pouco para que um dia essa situação se melhore. Porque, como eu disse, é basicamente o mesmo exemplo da água. A água, nós já sabemos há décadas que é um problema. E mesmo assim, existem pessoas sim que tomam cuidado e pessoas que não. Por exemplo, tudo bem, você em casa toma cuidado, mas uma grande empresa não vai tomar esse cuidado, né? Como, por exemplo, as fábricas gastam muita água, utilizam muita e desperdiçam muita água também. Existem sim aquelas que tomam esse cuidado, mas a grande maioria não, porque para eles é um gasto. Visando esse sentido social, tudo que é um gasto é evitável. Então, se você tem algo que é, justamente, a lâmpada de LED é mais barata. Se a lâmpada de LED é mais barata, por que eu vou ter que me preocupar em comprar outra que é mais cara? Eles não têm esse interesse. Só que se a população como um todo começar a tomar esse cuidado, talvez as pessoas que fazem parte dessa empresa também vão ter mais cuidado, porque eles vão fazer parte dessa mesma sociedade. Então é um processo histórico, né? Se com essa conscientização, se um futuro próximo as pessoas saberem, tanto da mesma forma que sabem que a água é um problema, saberem que a iluminação também é, talvez essa situação se melhore.